Boa quinta-feira, queridos irmãos. Desfrutando da semana 2 hoje, quinta-feira. Versículo do orar ler, 1 Timóteo 4, 7, parte B até o 8, que diz: Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de vir. Chamados para queimar no Espírito. Quando estamos conectados com Cristo, temos fogo em nosso espírito. Abrimos a boca para falar do Senhor e o coração das pessoas começa a queimar. O Evangelho da glória de Deus consiste em pôr fogo no coração dos que ouvem. Que a leitura deste texto coloque um pouco mais de fogo em seu coração. Amado leitor, tal que você não consiga ficar parado, mas que o seu coração queime e a palavra de Deus o incomode a ponto de você ter de ajoelhar-se, orar e se conectar com Deus. Essa chama então começará a queimar e só assim você estará em paz. Somos chamados por Deus, recebemos dele uma missão e temos sido preservados por ele até agora, no tempo do fim, para ser os trabalhadores da última hora. Por essa razão é que não teremos paz e alegria enquanto o fogo não estiver queimando como fogueira em nós. Fomos chamados para queimar. Por meio de nós, Deus quer atear o fogo do Evangelho em toda a terra. Por onde quer que passamos, que ponhamos fogo, não é questão de pregar a doutrina. A igreja, como a coluna e base da verdade, é como a sarça que arde, como fogo do Evangelho e o fogo da verdade, que ilumina e queima. Para pregar o Evangelho da glória de Deus, não podemos ter espírito de covardia, conforme lemos. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Covardia é timidez, é medo, é ter um espírito apagado que diz: essa palavra não é para mim. Essa é uma das frases que mais ouvimos nesses dias, com a qual o inimigo mente para nós. Ele é que diz: essa palavra é para aquele irmão, aquela irmã, para os mais crescidos, mas não para você. Você não está qualificado. Caro leitor, não ouça essas mentiras. A palavra que o Senhor fala hoje e você escuta é para você. Deus não lhe deu espírito de covardia, nem de medo, de timidez, de humildade, que neutraliza sua função. Não precisamos desse tipo de humildade. Quando temos o Senhor, quando temos o fogo, precisamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em mim mesmo eu não posso, eu não consigo, mas nele meu espírito queima, por isso eu posso. Devemos repetir esse versículo várias vezes para que seja constituído em nós. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. 1 Timóteo 1,18. Deus hoje, segundo as palavras proféticas que já nos falou, nos encarrega deste dever: combater o bom combate, firmados nelas. Paulo prossegue encorajando Timóteo: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Querido irmão, em você está o dom concedido mediante a profecia, mediante a palavra profética. Talvez não estejamos pessoalmente com você impondo-lhe as mãos, mas o Senhor, seja pela internet ou pela leitura desta mensagem, ao falar a palavra profética, concede a você essa profecia. E existe uma identificação. Basta você dizer: Senhor, isso é para mim, eu recebo. Aí acontece a realidade da imposição de mãos e você recebe a missão de Deus. O encorajamento do apóstolo continua: exercita-te pessoalmente na piedade. Em outras palavras, isso quer dizer: exercita seu espírito. Se piedade é uma vida que expressa a Deus,
E Deus é espírito e vive em nosso espírito humano. Então devemos viver e andar no espírito para expressá-lo em nosso viver. Como lemos nesse outro versículo, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Para expressar a Deus, precisamos ser unânimes em espírito com Ele constantemente. E para isso devemos exercitar nosso espírito, expressá-lo em nosso viver, exercitá-los na piedade. Paulo esclarece mais: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque nem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Na sociedade daquela época, o exercício físico não era comum. Hoje existe a consciência de se exercitar fisicamente, praticando exercícios cardiovasculares, aeróbicos, musculação e etc. Por causa do sedentarismo do mundo em que vivemos, a população de hoje está muito mais consciente do que aquela de séculos atrás sobre a importância de uma vida saudável. No tempo de Paulo, as pessoas não se preocupavam com a alimentação e o exercício físico não visava a manutenção da saúde, mas a competição para ganhar prêmios nos jogos. Nesse sentido, o proveito era pouco, porque o prêmio era uma coroa temporária. Passados os jogos, ninguém mais se lembrava de nada. No entanto, o exercício da piedade é proveitoso para tudo, porque tem a promessa da vida presente, isto é, paz, alegria, perseverança, esperança e da vida que há de vir, ou seja, a coroa da justiça. O que Paulo faz aqui é uma comparação entre o exercício espiritual e o exercício físico. O exercício físico requer disciplina, treinamento, perseverança. O exercício espiritual também. Temos de treinar nosso espírito, colocar a mente no espírito. O exercício espiritual é nos conectar com Deus. Precisamos fazer um esforço, porque exercitar o espírito é como puxar um elástico. Se o soltarmos, já volta para a posição natural de frouxidão. Para o exercício do espírito, temos o nome do Senhor Jesus. Eu valorizo demais o invocar o nome do Senhor, porque quando me dou conta, vejo que já não estou em sua presença. Que faço? Invoco seu nome e me volto a ele. O hábito de invocá-lo me faz sempre consciente de sua presença. Isso para mim é orar sem cessar, é ter percepção constante de estar na presença do Senhor. Não quer dizer que precisamos ajoelhar-nos 24 horas por dia, mas é estar na presença do Senhor em nosso espírito. Até o meio da noite, se acordarmos, podemos virar para o outro lado e dizer: ó Senhor Jesus, e pegar no sono de novo. Quer nos exercitemos dessa forma até que se torne nossa experiência diária. Que é exercitar-se na piedade? Essa é a pergunta. Graças a Deus por esse falar de hoje, né? Que quebra, assim, alguns paradigmas. Porque, assim, a gente lê um versículo que diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, né? E o irmão explica muito bem que naquela época, naqueles séculos longínquos, os exercícios físicos eles eram praticados visando torneios, visando campeonatos, visando Olimpíadas. E aquilo ali não era visando a saúde em si, a quebra do sedentarismo ou coisa desse tipo. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele falou aquelas coisas. Mas a gente também vê a importância hoje de a gente manter uma vida saudável. Irmãos, se a gente envelhecer dentro de um sedentarismo, nós vamos estar extremamente suscetíveis a adquirir doenças da velhice. Doenças que de uma certa forma vai incapacitarmos de servirmos adequadamente ao Senhor. Então precisamos sim do exercício. Um exercício vascular, um exercício físico que gere um ganho de massa muscular para que a gente tenha um corpo saudável para sair para a pregação do Evangelho. Um exercício aeróbico para ajudar na questão da respiração. Claro que essas coisas, elas jamais podem estar acima do exercício mais importante que precisamos ter,
que é o exercício espiritual. O irmão nos ensina aqui e nos ressalta algo que talvez passe despercebido, ou até de tanto a gente ouvir por repetidas vezes, nós não demos tanto crédito à questão do invocar. O irmão fala que invocar o nome do Senhor é algo que precisa ser valorizado, porque quando se invoca o nome do Senhor, você também se volta a Ele. E se isso se tornar uma constância no dia a dia, também vai se tornar o que? Um hábito saudável. E isso é o mesmo que orar sem cessar. Não se refere a você passar 24 horas de joelho, né, ali fazendo orações que não tem fim. Aqui se refere simplesmente a você se voltar ao Espírito, porque temos um Espírito humano, onde habita o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus ele quer se expandir em nossa vida. Então, quanto mais nós invocamos o Senhor, mais a vida de Deus ela cresce em nós, ao ponto de expressarmos a vida dele. E isso é a própria piedade. É por isso que a pergunta de hoje é: que é exercitar-se na piedade? Exercitar-se na piedade é se dar ao Senhor de uma maneira plena, buscando ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, tendo uma prática de orar ao Senhor e de sempre invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Ótima quinta-feira. Jesus é o Senhor.